De Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco do programa De Bem com o Pão. Hoje aqui conversando com o povo lá de Santa Catarina, a gente percebendo um pouco mais como é que o senhor tem trabalhado naquele estado e também na cidade de Florianópolis. Irmão, além de Florianópolis, eu aqui que não conheço quase nada, talvez o povo aí que está assistindo De Bem com o Pão também não conhece. Tem muitas outras cidades que a igreja já chegou, já colocou os pés com um grupo familiar e tudo? Sim. Santa Catarina, né? Isso. Sim, a gente tem igreja Criciúma, São José, hoje tem grupos familiares em Tijucas, Balneário Camboriú, então realmente tem Santo Amaro da Imperatriz, a própria Florianópolis, tem o templo também, enfim. Então a coisa está se expandindo. O que me admira quando eu venho para cá, por exemplo, dessa vez que a gente veio, é a velocidade com que a obra está se desenvolvendo em São Paulo. Amém. Né? Então, isso não me causa nenhuma inveja, né? Porque nem inveja preta nem branca, né? Como diz o... Tem uma inveja branca, não existe, né? Mas me traz uma esperança, né? De que Deus está imprimindo velocidade nessa última hora, isso sim, entendeu? Então eu creio que eu tiro daqui, levo daqui um aprendizado, um alerta do Senhor, para a gente se pôr mais à disposição do Espírito para desenvolver a obra com maior rapidez, porque a gente sabe que nessa última hora, no final da Era da Graça, nos últimos dias da Era da Graça, o Senhor está com pressa, a obra tem que acontecer na velocidade que o Espírito está imprimindo, e a gente tem que estar aberto para essas novidades, né? Então, a minha felicidade vem de perceber a obra crescendo muito aqui, né? E saber que isso pode se multiplicar como modelo para outras regiões, inclusive a nossa lá. Mas tudo no tempo do Senhor e tudo, né, certamente São Paulo como uma grande capital do Brasil em termos de população, em termos de economia, também em termos de igreja, a gente percebe que isso está acontecendo. Levou alguns anos, certamente porque o Senhor estava preparando São Paulo para a chegada desse movimento, chegada da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê se descortinar na obra, nesse nosso movimento, enfim, e sabemos que isso vai acontecer em todo lugar. Tomara que isso realmente... Nós precisamos clamar para que o Senhor apresse essa obra em nós, em cada um de nós, essa transformação que o Senhor vai promover através da palavra, para que a gente apresse também a vinda de Cristo, né? Porque o Senhor está... É nítido na palavra de Deus que o Senhor colocou um povo cooperador dele para que o seu poder, a sua autoridade se estabelecesse na face da terra, para que o reino de Deus na terra realmente seja uma realidade. É uma realidade com Jesus na terra, é uma realidade quando o crente permite que Jesus flua através dele. Então, que o Senhor termine essa obra que Ele prometeu que vai terminar, né, em cada um de nós, porque está próxima a vinda de Cristo e nós precisamos estar atentos para que eu... Confesso, irmão, que uma das coisas que mais me preocupa e foi algo que eu também levo de São Paulo, tive um pouquinho mais de peso em cima dessa questão, é como é que eu estou, né? Porque se eu olhar para a igreja, se eu olhar para os cristãos e ver um comportamento de mundo, e ver que não houve diferença entre antes e depois de ser salvo, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então, que expressão tem a igreja, né? Então, o que a gente precisa perceber é que quando Jesus Cristo pisou na face da terra, Ele encontrou um povo que já estava preparado para recebê-lo. Ou seja, um povo que tinha sido preparado por Deus, que recebeu a palavra, né, e que deveria fluir, aceitar Deus e deixar fluir rapidamente. Mas aquele povo que recebeu a instrução se endureceu na própria instrução. Ou seja, se levantou como razão. E eu fico me perguntando se na volta de Cristo agora, nesse segundo movimento, se Deus também não vai encontrar um povo endurecido, né? Então, quando eu falo do povo endurecido, eu tenho que olhar para mim. Nós estamos recebendo a instrução agora? Será que eu não vou estar... Por exemplo, se eu olhasse naquela época, né, fariseus e saduceus, e dissesse, está vindo o reino de Deus para a terra. Quem é o povo da igreja? Quem é o povo escolhido, o cooperador da obra? Porque se há um reino, há um rei, que é o Deus vivo, né? E tem os seus discípulos, né? Tem os cooperadores. Então isso foi com Adão, ele estabeleceu isso, colocou um cooperador na terra. Isso tem sido com a igreja, isso é a igreja, né? Agora, se essa igreja, se esse cooperador não está pronto para fluir Cristo, porque ele já tem conhecimento e tem personalidade, né? Então fica complicado. Aí o que o Senhor fez? Foi para os gentios. Tá bom, então para os gentios.
Então, nessa hora, às vezes, quem sabe o Senhor não vai voltar e vai dizer assim, meu povo, mas meu povo está endurecido. Né? Quem sabe se aqueles que se acham espirituais e maiores do que todos, não vão ser aqueles que vão ser taxados como os menores de todos, que ainda não estão prontos. Vão ter que passar por uma próxima dispensação. Então, eu creio que isso que o Senhor está fazendo a gente pensar hoje, isso que o Senhor está jogando luz nas nossas trevas para que sejam dissipadas. E para que sejam dissipadas tem que aparecer a mansidão e a humildade. Tem que aparecer o menor de todos. O manso e humilde de coração, cadê? É aquele que fala muito, aquele que tem certeza das coisas? Ou é aquele que está ali, Senhor, sabes que eu não posso nada? Sabe, Senhor, que só pela Tua misericórdia eu estou vivo, existo, e existo para Te servir. Mas esse não é aquele que fala isso, é aquele que vive isso. Né? Tomara que Deus termine essa obra em cada um de nós para nos encontrar nessa posição, para que Cristo então diga, tu está com as vestes, né? Pode entrar. Né? Em nome de Jesus. Que bênção. Irmão Marcos, a gente vendo aqui exatamente um pouquinho do que o irmão Edson está compartilhando, com essa questão, né? A gente fica com um pé no mundo, um pé na igreja, e pode ser que estejamos endurecidos para o Senhor realmente. A gente tem que analisar o nosso coração, que nem trouxe o irmão Edson. Chega um momento agora, estamos chegando no final do ano, começa aquela coisa do verão, o Brasil começa a chegar no verão, uma estação, e nós estamos numa cidade praiana, Florianópolis, né? Olha, o estado de Santa Catarina chama a sua atenção natural muito forte por uma questão praiana. E eu vejo que lá, quando eu estava no Rio Grande do Sul, dava um desalento na igreja, assim, porque o pessoal era muito envolvido com o mundo, por questão praia, férias, isso, e acabava a igreja sofrendo um pouquinho naquele momento o povo, né? Porque se inclinava, não tinha como, a pressão do mundo era muito forte pela questão de férias. Florianópolis acaba, aliás, Santa Catarina, por ser esse chamado natural, a igreja acaba agregando mais pessoas ou também sofre essa pressão das férias, o mundo é muito forte também nesse momento aí? Amém. Na verdade, por ser uma cidade praiana, muitas vezes a gente acaba tendo um incremento de povo, porque vem muitos irmãos de outras cidades para Florianópolis e acabam congregando conosco. Isso já é um alento, viu, Marcos? Já é um alento. Porque a gente vê assim, poxa, o pessoal saiu daqui para pegar a praia, mas graças a Deus estão pegando a igreja lá, né? Estão congregando. Mas infelizmente acaba que, por ser uma cidade também praiana, tem muitos irmãos que trabalham com turismo e acabam tendo menos tempo para congregar. Então também tem essa outra situação. Né? Mas uma situação que é muito interessante é a ajuda dos materiais. O pai até comentou agora sobre a velocidade da obra em São Paulo, né? A gente percebe que é fundamental, por exemplo, ter estratégias de apacentamento das ovelhas. Porque como é que eu faria isso? A própria palavra fala que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Como é que a gente vai trazer povo se eu não tenho como apacentar esse povo? Se eu não tenho como instruir esse povo? E através do material a gente consegue fazer isso. Da mesma forma, no verão em Santa Catarina. Se o crente encontrou uma ovelha que está pronta para receber o Espírito Santo, pronta para receber o Senhor, e quis se batizar naquele momento e volta para uma cidade onde não tem como congregar, hoje o material consegue fazer esse trabalho de apacentamento e instrução. Então, ainda mais para nós que é uma questão estratégica de ter muito povo sazonal que chega no verão, a cidade dobra de tamanho e depois volta para suas cidades, a gente consegue fazer com que essas pessoas muitas vezes recebam o material do Senhor e comecem a ter uma alimentação. E comece a entrar num fluir de crescimento com Cristo, e mesmo estando numa cidade onde não tem um templo, onde não tem levitas, onde não tem igreja, consegue ter um grupo familiar na visão do Espírito, através do videopão, consegue ter materiais de nutrição para poder se livrar da amargura, para se livrar da ira, para se livrar de todas essas situações que não nos convém ficar citando, né? Mas consegue ter uma nutrição espiritual na linha do Espírito. Então isso é muito importante para nós, que a gente percebe a importância. Para ter velocidade, não adianta a gente ter velocidade e não ficar nada em pé, né? Então o material vem exatamente para fazer esse alicerce, para poder fazer com que as pessoas colhem na videira e continuem se alimentando. Infelizmente as coisas do mundo tem em todo lugar, né, irmão? Então em todas as cidades, Florianópolis não deixa de ser, a gente tem essas situações que às vezes acaba tendo um pouco de desvio de foco do povo, mas o Senhor sabe todas as coisas e na hora certa Ele rearranja todo mundo de novo. Edson, é mais fácil, tem uma facilidade ou não? Por exemplo, daqui a pouco pega um desavisado que está lá pensando que vai só pegar um sol na beira da praia, daqui a pouco chega um evangelista, ele está desarmado e, chegou ali a palavra do Senhor, pega ele de vez. A gente consegue perceber assim, é mais fácil, porque o cara não está pronto, assim, não está armado para, peraí, não vou ter um crente aqui na beira da praia querendo evangelizar. Aí o cara está lá, passando o bronzeador, oi, já ouviu falar de Jesus?
Tem essa estratégia, assim, essa pescaria funciona, assim, lá numa cidade praiana? Sim. Bom, ainda ontem nós fomos chamados a atenção, através da palavra do apóstolo, em termos de evangelizar, da necessidade de evangelizar, que é um ponto, o evangelizar e o apacentar, o ponto 2 e o ponto 3 que o senhor nos chamou a atenção. E eu comecei a pensar, realmente, a igreja está pecando no evangelizar. Precisamos aumentar a velocidade, eu falo isso pelo momento que a gente está próximo lá. Estamos pecando em todas as áreas, né? Temos que clamar a Deus para aumentar a nossa visão nessa área. Mas eu fico pensando nas vendas, por exemplo. Eu venho na área secular, um trabalho que envolve vendas, né? E antigamente se fazia um trabalho muito forte em trabalho porta a porta, em bater na porta do camarada, fazer contato pessoalmente com ele e tal. E hoje eu percebo, por exemplo, na São Paulo, é difícil eu sair daqui nessa rua aqui, né? Ficar batendo de porta em porta, como é que eu faço? No apartamento tudo aí. Exatamente. Então hoje existem outras maneiras, né? Primeira questão que preocupa é como trazer as ovelhas e o rebanho de Deus. Ovelhas que o Senhor já tem uma eleição sobre elas, já tem um chamamento sobre elas, mas falta ceifeiras, falta trabalhadores para fazer contato com as ovelhas para elas despertarem. Então hoje existem outros meios, por exemplo a própria internet, né? o blog, a televisão, o rádio. Então existem muitas coisas que vão lá e fazem uma pescaria, né? Ou seja, encontra os necessitados, encontra as pessoas que estão aptas a receber a palavra de Deus. Depois vem um outro processo que é de alimentação, né? Eu preciso dar crescimento de vida para aquela ovelha, eu preciso apacentar aquela ovelha. Como é que a gente faz nesse sentido? Então a evangelização hoje ela passa por outros meios que nós precisamos nos renovar, né? Hoje talvez eu possa pescar de rede, estou pescando ainda de canicinho, né? Então, puxa vida, talvez a minha estratégia não esteja boa. Eu sou um servo de Deus, eu estou fazendo o que Deus mandou, mas eu estou com canicinho. Será que eu não poderia, de repente, entrar com uma rede, né? De pegar isso de arrastão, pegar 2 toneladas, 1,5 tonelada, 500 quilos de peixe, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu estou pescando de 1 a 1. E eu posso dizer, não, o senhor me disse para me pegar uma ovelha por cada 6 meses, então uma ovelhinha no canicinho está bom. Se tu não faz nem isso, aí a coisa está feia, né? E às vezes fica feia para o nosso lado, a gente é exposto, né? Mas dá para pegar isso. Agora, hoje está aparecendo umas estratégias, nós precisamos pensar nisso, né? Hoje no mercado se fala em inbound marketing, né? Quer dizer, então o que significa isso? Bem, é qualificar aquela lead, é qualificar aquele contato, qualificar aquela ovelha, passar para ela informação. Será que... Mas meu Deus, eu estou na igreja, não preciso entrar nessas técnicas modernas de marketing. Não, mas não é isso. Se o Senhor trouxe as ferramentas e permitiu que chegasse a esse ponto, hoje a forma de tu tocar o povo é diferente, né? Então, não que se perca a ideia do 1 a 1, das pessoas que o Senhor traz para perto de ti, com danos, né? Com feridas, que tu estás sendo tocado por Deus para levar uma palavra e apacentar aquela ovelha e curar aquela ovelha. Mas existem outras formas. Então, hoje, a preocupação que eu vejo são essas formas. Por exemplo, eu vejo que a rádio, a TV, né, trouxeram uma velocidade maior. Ainda ontem eu vi no encontro, uma senhora, eu fui ouvir a rádio e fui lá, recebi um livro na minha casa, li na página 22, aquele foi libertador, recomendo, já 19 pessoas já leram o mesmo livro que eu me libertei da depressão. Quer dizer, eu vejo, onde veio aquela ovelha? Foi de uma pescaria de rede, não foi de uma pescaria... Não é verdade, irmãos? Verdade. Então, qual é a audiência da rádio, qual é a audiência da TV? Graças a Deus, cada vez está crescendo mais, né? Como que eu posso tocar ela na internet, através do site, do blog, né? Então, são situações que a gente vai perceber que são totalmente novas para mim. Eu venho de um tempo, sou engenheiro mecânico, eu venho do tempo que programação era assim, eu fazia uma linguagem codificada numa página de descritivo do processo, depois eu ia perfurar cartão, depois eu passava por uma leitura de cartão e aí saía um gráfico linear, todo esquisito lá, né? Um gráfico para fazer um programa de esforço sobre um eixo descontinuado, enfim, quer dizer, de várias sessões. E hoje não é mais assim, hoje é coisa muito prática. Eu não tinha celular quando eu me formei na faculdade. Depois veio celular. Quer dizer, quando eu digo isso, as pessoas até riem, porque é uma coisa que já nem se concebe mais, né? Então é complicado. Como é que evangeliza? Bom, do jeito antigo e do jeito novo também. Nós vamos fazer um intervalinho aqui, terminando o segundo bloco, voltamos para o terceiro e último bloco, você nos acompanhando aí no De Bem com o Pão.